Bem-vindos ao curso de Produção Audiovisual. Sou Arthur Ziegler e serei seu professor. Nessa aula, vamos apresentar o uso da linguagem audiovisual, primeiramente, o que é linguagem, depois, apresentar os planos e movimentos de câmera, que compõem a linguagem audiovisual. Posteriormente, veremos o uso didático da linguagem audiovisual, com suas definições, público-alvo e diferenciar texto, imagem, som e vídeo. Ao fim, vamos entender o que é um projeto de material didático, ver roteiro e elaboração de conteúdos. A linguagem é um meio do qual o homem comunica seus sentimentos e pensamentos, seja pela fala, pela escrita ou através de outros signos. Por exemplo, a linguagem corporal é um tipo de linguagem não verbal, pois observamos que determinados movimentos corporais transmitem intenções e mensagens. Por exemplo, duas pessoas juntas podem se comunicar através de gestos. No caso, para transmitir a informação dessa comunicação, usamos a linguagem verbal, oi. A linguagem audiovisual é composta por outras três linguagens, verbal, sonora e visual, que conjugadas transmitem uma mensagem específica. A leitura dessa linguagem pressupõe o conhecimento de seus elementos, seus códigos e processos de construção. O vídeo é uma arte sequencial, ou seja, é uma arte temporal. É necessário que você observe o começo e o fim para entender o processo, como no exemplo, o homem tirando o chapéu. É importante lembrar que toda informação é produzida por uma ou mais pessoas. Cada uma dessas pessoas imprime na mensagem o seu modo de ver o mundo, seus valores e convicções. A linguagem usa signos para transmitir informação. Vamos agora ver planos e movimentos. Primeiramente, existem três tipos de planos: planos descritivos, ou planos abertos, planos dramáticos, ou planos médios, e planos psicológicos, ou planos fechados, close-up. Planos descritivos, ou planos abertos, são planos usados para descrever locais, clima, horário, etc. Um plano que ambienta o espectador, dá detalhes sobre o local onde se passa a narrativa. Um exemplo, uma cidade aberta. Planos dramáticos ou planos médios. Primeiramente, temos que entender que drama quer dizer ação. Então, são planos mais próximos quando necessita de ação dramática dos personagens de uma narrativa. Esse plano apresenta o objeto ou personagem inteiro, mostrando parte do cenário, mas não tão aberto quanto o plano aberto. Um exemplo. Planos psicológicos ou planos fechados, close-up, é quando a câmera fica bem próxima do objeto, proporcionando maior visibilidade das expressões do personagem em destaque. Esse plano também é usado para mostrar detalhes importantes para uma cena. Por exemplo, o personagem pega um anel. Exemplo de plano psicológico. Um dos componentes mais importantes de um filme é o movimento, que pode acontecer dentro do quadro, as pessoas e as coisas se deslocam, ou pelo deslocamento da própria câmera. Existem três tipos de movimento: movimento dentro do enquadramento, movimento da câmera e movimento da objetiva. Movimentos dentro do enquadramento quer dizer que a câmera fica estática, parada, e pessoas e objetos mudam de posição dentro do enquadramento. Esse movimento é feito pelos atores e objetos gravados. O segundo tipo de movimento é o movimento da câmera. A câmera movimenta-se de maneira diferente, você muda o enquadramento, que fica mais aberto ou mais fechado, ou se deslocando lateralmente. Quando temos a panorâmica ou pan, a câmera movimenta-se sobre seu eixo, para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda, ou obliquamente. Alguns livros preferem chamar de panorâmica apenas quando o movimento é o eixo horizontal e tilt quando é no vertical. Já o movimento traveling ou trav, a câmera viaja, isso é, desloca-se na mão do operador sobre um carrinho, sobre uma grua ou qualquer direção. Movimento de objetiva, ou seja, da lente, é quando se usa uma lente do tipo zoom, que você modifica o ângulo visualmente durante a tomada. Quando aproxima a imagem, temos o zoom in,
Quando afasta, temos o zoom out. Estes são basicamente os tipos de plano e tipos de movimento que são usados na linguagem audiovisual. Agora que você sabe um pouco da linguagem, vamos partir para a produção de material didático. O uso didático da linguagem audiovisual. É especificamente por meio das imagens e sons passíveis de serem anotados por ferramentas audiovisuais que se fundamenta a sociedade global. A linguagem audiovisual torna possível a veiculação de uma enorme variável de informações sobre os mais diversos contornos e gêneros. A escola, no contexto da sociedade atual, não pode mais ser avaliada como um ambiente autônomo, mas sim um ambiente dentro de outros espaços, interagindo-se mutuamente. Torna-se imprescindível a utilização de novas metodologias que promovam a aproximação de professores e educandos na produção de conteúdos por meio da linguagem audiovisual, método que alguns autores chamam de alfabetização audiovisual. Primeiramente, temos que entender e definir o que é público-alvo. Público-alvo precisa ser encarado como um fator primordial no planejamento da aula, podendo passar por readaptações ao longo do tempo. Ter uma definição mais completa do público certamente ajudará a estruturar melhor roteiros e materiais visuais na composição da videoaula. O professor precisa saber em quem ele quer focar as estratégias. A informação ajudará não apenas a propagar melhor a mensagem da aula, como permitirá melhor entendimento dos conteúdos. A idade, perfil social e outras características do estudante diferenciam a forma como este vê o mundo. Um texto científico não deve ser usado em uma sala de crianças, por exemplo. Texto, imagem, som e vídeo. Quando se trabalha na elaboração de um material didático, deve-se tomar cuidado na forma como se apresentam os conteúdos. Deve-se escolher detalhadamente o meio do qual cada informação que vai ser usada. Cada meio proporciona ao professor vantagens e desvantagens no seu uso. Comparação das mídias e das tecnologias. O desafio como educadores consiste em sermos criativos na decisão de qual é o melhor meio ou mescla de mídias para que um curso ou programa específico seja bem transmitido e qual é a tecnologia mais apropriada para veiculá-lo. A mídia escrita traz informações mais aprofundadas. É essencial usar texto sempre que alguma informação precise de destaque. Apresentar informações em forma de texto reforça o aprendizado. As gravações em áudio podem ser dinâmicas, proporcionar experiência indireta e ainda serem controladas pelo aluno. Essas gravações apresentam as informações de forma dinâmica e podem ser manipuladas livremente. O aluno pode ouvir uma ou mais vezes, como lhe parecer mais conveniente. No vídeo, temos como pontos fortes o dinamismo e imediata distribuição em massa. Sua desvantagem é o longo tempo de desenvolvimento e custo elevado para obter um alto nível de qualidade. O vídeo fornece informações imediatas e atualizadas e permite que todo assunto seja ilustrado por dramatizações. Roteiro e conteúdo. A preparação do conteúdo das videoaulas precisa ser registrada em um documento. Na produção de vídeo, chamamos esse documento de roteiro. O roteiro é uma descrição do que vai acontecer no vídeo, todas as coisas que vão ser mostradas e faladas. É a partir do roteiro que temos um guia a ser seguido e gravado. Todo professor deve ter o conteúdo técnico todo pronto, preparado em outro documento antes de começar a escrever o roteiro. Usado como padrão um programa de texto, criamos um documento com duas colunas. Na direita colocamos o que vai aparecer na imagem, ou o que o instrutor vai fazer, e na esquerda o que ele vai dizer. Por exemplo, a água é um elemento importante para a vida. Quando for aparecer no vídeo, você ouvirá essa frase e vai aparecer a imagem de uma cachoeira. O projeto de videoaula começa com a escolha dos conteúdos e as formas como serão apresentadas em audiovisual aos alunos. Comece a separar imagens e pensar na melhor forma de transmitir as informações. Uso de texto, exemplos animados, imagens, sons. Uma aula de matemática é diferente de uma aula de geografia. Cada aula é projetada individualmente. Obrigado.